Salve, salve galera, professor Romulo Arantes na área. Vamos para a gravação de mais um simulado. Vem comigo, vamos ao item 6. Inserido no primeiro tempo modernista, o poema coloca em evidência... Vamos iniciar pelo enunciado. Inserido em que contexto, por favor? Primeiro tempo modernista. Este é o primeiro comando. Primeiro tempo modernista, conhecido como geração de 22, revolucionária, anárquica, a fase da destruição. O que interessava aos autores? Construir uma identidade nacional. E o que eles faziam para tal? Ridicularizavam as construções passadistas, em especial as construções parnasianas, em especial as construções românticas, em especial as construções quinhentistas. O poema, aqui é o segundo comando. O que é um poema? Bem, tradicionalmente falando, é um texto que apresenta 3 elementos essenciais e 2 acessórios. Verso, estrofe e ritmo, essenciais, métrica e rima, acessórios. Agora, sendo um poema moderno, só tem 3 elementos. Verso, estrofe e ritmo. Coloca em evidência. Aqui é o terceiro comando. Ou seja, qual seria o foco? Qual seria o tema central? Bem, eu vou fazer uma pergunta, não é? E essa pergunta é uma provocação para que eu parta para o texto base, identificando qual é o foco principal. Se eu sei que existe uma relação fundamental entre o contexto e o texto, e sei que o texto está inserido em um contexto em que os autores procuram repudiar o passado, naturalmente o foco deve ser esta atitude iconoclasta, que significa uma atitude revolucionária. Vamos ao texto, tá? Agora, observem, por favor, que tem uma fonte, tá? Vejam, por gentileza, quem compôs foi Manuel Bandeira. Este é o poeta mais importante da primeira fase. O título, Cestilhas Românticas. Professor, o que são cestilhas? Cestilhas são estrofes com 6 versos. Primeira, segunda, terceira, quarta estrofe. Românticas. Mas esta composição não é uma composição moderna? Seguramente o é. Qual o posicionamento dos autores modernos em relação a um autor romântico? É um posicionamento de quebra, de ruptura. A ideia de modernidade está sempre associada à inovação. Portanto, o procedimento de um artista moderno em relação a qualquer manifestação passadista sempre será uma postura revolucionária. Paisagens da minha terra, onde o roxinol não canta. Nossa, onde o roxinol não canta, certo? Mas que importa o roxinol? Frio nevoeiro da serra, quando a manhã se levanta, toda banhada de sol. É curioso, porque esta composição, ela é uma paródia, tá? Ela é uma paródia. O que é uma paródia? É uma forma de intertexto. Quando é que se processa? Quando o texto é feito em função de um texto preexistente com intencionalidade de negação. Uma paródia de quê, professor? De um poema chamado Minha Terra. Esse poema é um poema nacionalista ufanista. Qual o posicionamento do Manuel Bandeira em relação ao nacionalismo ufanista dos românticos? É um posicionamento de negação. Que nacionalismo Manuel Bandeira deve apresentar no seu texto paródico? Nacionalismo crítico. Sou romântico? Concedo, exibo sem evasiva, alma ruim que Deus me deu. Decorei amor e medo. Nossa, está entre aspas. O que é isso, tio? Amor e Medo é título de um poema de Casimiro de Abreu. No Lar, meus 8 anos, outro poema. Viva José Casimiro de Abreu. Aí ele faz uma alusão explícita. Sou assim por vício inato, ou seja, eu nasci viciado. Ainda hoje gosto de diva. Outra citação. Neste caso, nós temos uma citação explícita a um romance de José de Alencar. Nem não posso renegar Peri. Aqui é o protagonista do romance O Guarani, José de Alencar. Tão pouco índio é fato, mas tão brasileiro. Viva, viva José de Alencar. É muito interessante perceber que as referências aos autores românticos são referências irônicas, ou seja, críticas. Há uma crítica sutil. Quando o eu lírico diz que tem um vício inato, ele está dizendo que já nasceu viciado. Por quê? Porque ele nasceu numa cultura
em que o normal era o nacionalismo ufanista dos românticos. Portanto, ele foi doutrinado a pensar desta forma. Ele está fazendo uma crítica sutil a esse posicionamento tradicional da literatura no nosso país, caracterizada pelo nacionalismo ufanista, que significa nacionalismo simpático, constituído durante o romantismo. Paisagens da minha terra, onde o roxinol não canta, peões para roxinol, frio, nevoeiros da serra, quando a manhã se levanta toda banhada de sol. Ao terminar o texto, é possível perceber uma crítica sutil ao romantismo, ao nacionalismo romântico, a criação desse índio idealizado que é o Peri e que não teria condições de representar o povo brasileiro da mesma forma que Macunaíma de Mário de Andrade. Então o foco aqui está na condenação a um padrão composicional romântico, nacionalista, ufanista. Bem, a letra A diz que o foco está na sátira social. Está errado. Existe uma postura satírica? Sim. Essa crítica é social? Não, ela é estética, é artística. Não é uma crítica a um problema social brasileiro. É uma crítica à cultura praticada no Brasil até então, que era romântica. Vanguardismo orientado pelo nacionalismo ufanista. Vanguardismo, sim, uma atitude de inovação. Orientado pelo nacionalismo ufanista? Não. Orientado pelo nacionalismo crítico. Servilismo aos padrões estéticos consagrados pelo uso. Isso está completamente errado. Servilismo é servidão, subserviência a padrões consagrados, que eram padrões tradicionais. A ideia de ruptura. Sarcasmo. Quando é que você tem sarcasmo? Quando você tem ironia mais humor, ou seja, deboche. Essa atitude de ironia e humor caracteriza os autores da primeira fase moderna, da geração de 22. Desconstrói o preceito ideológico romântico, ou seja, desconstrói o nacionalismo ufanista. Desta maneira, olha só, a letra D é a nossa resposta. Letra E, tendência modernista de exaltação à natureza tropical brasileira. Aí, completamente equivocado. A tendência modernista não é de exaltação à natureza tropical. Quem exalta a natureza tropical é o romântico. A tendência modernista é de desconstrução de procedimentos tradicionais, dentre eles o ufanismo do romantismo. Desta forma, sem complicação, sem dificuldade, a nossa resposta é a letra D. Valeu, galera!